Olá, muito bom dia! Quinta-feira, mais uma manhã começando aqui na IPVTV, a sua TV missionária. E quero dar bom dia para você que está aí assistindo, né? Estava assistindo o Devocional, começar amanhã logo com o Devocional e depois aqui, muitos conteúdos, muito quadro para você, muitos quadros para você, né? Hoje temos ponto de vista sobre viagem. Temos versículo da manhã com o pastor Gabriel Domingues, temos curiosidades, passatempo e tem a conversa com a Camila Lavagnoli. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. Nosso tema de hoje é o sono do bebê, mas dentro desse tema nós vamos falar de muitos comportamentos e cuidados com o bebê. Então já manda o link aí para quem tem criança, para as pessoas da igreja, né, que cuidam das crianças, porque pode ser um momento muito... E ó, a Camila, ela entende, viu? Mas daqui a pouco a gente fala mais disso. Vamos pensar que o homem é um ser criado e dependente, enquanto Deus é o criador e autoexistente. Deus é completo e perfeito em si mesmo. Ele não depende da criação para ser Deus e nem deriva da glória dela para ser pleno. Muito embora Deus seja uno, também é trino. É um só Deus em três pessoas distintas, de tal forma que o Pai não é o Filho e nem o Filho o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. Essas três pessoas divinas e distintas, desde toda a eternidade, resolveram criar todas as coisas para o louvor da sua glória e formar o homem à sua imagem e semelhança, a fim de que este o conhecesse e o glorificasse pela riqueza da sua graça. E, a despeito da raça humana ter caído em desventura e pecado, Deus não desistiu de nós. Antes, Ele nos enviou o seu bendito Filho para nos ser Redentor, ser nosso Redentor, né? Tanto o amor de Deus por nós é eterno, como também é eterna a sua provisão para nosso pecado. Uma vez que nos decretos de Deus, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, está lá em Apocalipse 13:8. Deus jamais desistiu de nos amar e nos atrair para si com cordas de amor. O seu amor, ele é eterno, incondicional, perseverante e sacrificial. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Estando nós perdidos, Deus nos encontrou. Estando nós cegos, Deus iluminou os olhos das nossas almas. Estando nós mortos em delitos e pecados, Deus nos deu a vida juntamente com Cristo. E por que Deus fez tudo isso? Sabe? Para o louvor da sua glória. Então, louvemos ao Senhor no dia de hoje, né? Sejamos gratos pelo que Ele é, por quem Ele é, pelo que Ele faz, por que Ele fará, né? E louvemos o Senhor neste dia. Essas palavras são do reverendo Hernandes Dias Lopes, que a gente pega para começar aqui amanhã meditando no nosso propósito de vida, tá bom? E tem um versículo que escolhemos de hoje, que é do Salmo 105. O livro dos Salmos, ele é uma coletânea de cânticos, orações e lamentos do povo de Deus, escrito por vários autores desde o dia de Davi até o período pós-cativeiro babilônico. E há mais de 100 citações do livro de Salmos no Novo Testamento. E isso prova a sua relevância na história da redenção. E esse livro, gente, tem sido uma fonte de consolo para a Igreja de Deus ao longo dos séculos até os dias atuais. E o Salmo 105:1 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, que é o que a gente abriu aí a mensagem, né, falando na mensagem do reverendo
Hernandes Dias Lopes, né? Como um ato de recordar tudo o que de bom o Senhor fez e faz para nós. O Salmo 105, ele faz menção às maravilhas de Deus e toda a sua ação poderosa em nossas vidas, né? O quanto a gente deve glorificar o seu santo nome e agradecer as suas bênçãos derramadas sobre nós e que o nosso dia seja assim, né? Quero dar bom dia para você, mais uma vez, que chegou agora, que está aí. Deixa o seu comentário de onde você está assistindo e daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui. Eu estou com o YouTube aberto. Olha só, vamos lá ver quais os stories que edificam, que chamaram nossa atenção? O da Costa Gabi postou: como é preciosa, como eu amo a palavra. E é a da Costa, né, Gabi? A Gabi. Olha que foto bonita, ela fazendo a meditação da palavra de Deus. Da Costa Gabi, é muito bom, né? É preciosa mesmo. Arrasou, Gabi. A gente gostou e repostamos aqui. O Que Marinho também postou: és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Olha lá, em Salmos de novo, tá vendo? Salmo 91, versículo 2, afirmando que Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tá difícil aí, tá passando por alguma dificuldade, qualquer coisa, novidade ou dificuldade, ou mesmice que você esteja passando, Deus é o Deus que você pode confiar. Lembra disso, tá? Salmo 91, versículo 2. Arrasou, Que Marinho. Gostamos e compartilhamos aqui. E se você não segue ainda o Manhã EPP, segue aí, @manhãepp, segue aí ipp.tv também, que tem mais de 30 programas para todas as idades. Tem para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, para senhores e senhoras, tem para todos os gostos, para homem, para mulher, para mãe, né? Tem para todos os gostos, e é isso daí. E agora a gente vai falar de algumas notícias que marcaram nossa semana aí, né? E o Notícias do Bem trouxe e a gente mostra aqui no Manhã EPP também. Vamos lá para as nossas notícias de hoje. Você já ouviu falar que comer antes de dormir faz mal à saúde? Pois é, muita gente diz que essa prática favorece o ganho de peso. Mas o assunto divide opiniões na comunidade científica. A escolha do que comemos é fundamental para auxiliar numa boa noite de sono. Além disso, pesquisas revelam que o consumo de alguns alimentos antes de ir para a cama pode favorecer o ganho de peso. Isso acontece porque ingerir alimentos calóricos perto da hora de dormir faz com que o corpo armazene energia ao invés de gastá-la. O nosso corpo, ele tem um relógio biológico, então é tudo muito sincronizado, né? A gente tem uma série de hormônios e genes que vão ativar reloginhos no nosso corpo. Quando a gente consome uma refeição muito rica em calorias, próximo à hora de dormir, esses reloginhos ficam em conflito, porque a fase tanto de digestão quanto a fase do sono começa a se sobrepor. Então, tem uma mudança metabólica em qual tipo de combustível, por assim dizer, vai ser fornecido para as células, e a longo prazo, né, se a pessoa fizer isso repetidas vezes, isso pode sim levar a um acúmulo de peso, né, um ganho de peso, acúmulo de gordura, como também a outras mudanças metabólicas. Mas o assunto ainda divide opiniões. Não há um consenso na comunidade científica sobre o tema. Tudo pode depender de cada caso. Cada indivíduo responde de uma forma, porque existem muitas coisas influenciando isso. Por exemplo, a primeira coisa é a genética, algo que a gente não pode ignorar. Tem pessoas que têm alterações nos genes, a gente chama de polimorfismos, que vão fazer com que essa pessoa seja menos tolerante, por exemplo, a uma refeição mais tarde da noite. Quando ela ingerir um jantar, né, fazer uma refeição muito tarde, todos os dias, sei lá, por 10, 15 anos, isso pode ter um impacto muito grande no peso. Outras pessoas, não. Elas vão comer e não vai fazer tanta diferença. O que importa para esse grupo de pessoas, no final, é a quantidade total de calorias. Mas
isso é muito difícil da gente determinar. Então, como forma geral, a gente orienta evitar grandes refeições próximo à hora de dormir. A Giovana passou por um processo de reeducação alimentar. Desde que começou a mudança, ela prefere alimentos mais leves no período da noite. Hoje, com a alimentação mais saudável, ela destaca os benefícios do novo estilo de vida. Principalmente na minha disposição, assim, quando você come muito errado, você fica muito inchado, você acaba ficando muito sedentário. Eu não conseguia fazer as coisas básicas, sabe? Tipo, correr numa esteira, eu não conseguia, sei lá, subir uma ladeira sem ficar ofegante. Então eu vejo que a minha disposição, meu sono também melhorou muito. Mas o ganho de peso não é a única preocupação quando o assunto é refeição noturna. Um dos motivos que levou a Giovana a mudar de hábitos alimentares foi a possibilidade de desenvolver outros problemas de saúde, que começaram a dar sinais. Quando eu fui fazer exame de sangue, eu vi que eu estava com colesterol alto e tendência a diabetes, né, que é algo familiar, genético. Então, eu vi, assim, além de uma necessidade estética, uma necessidade, assim, pela minha saúde mesmo, que estava ali em risco. Para quem quer mudar os hábitos alimentares, a nutricionista dá uma dica. Procure uma ajuda de um nutricionista, conte para ele, conte a sua história, como é a sua relação com o peso, e trace junto com ele as metas e os objetivos que vocês vão alcançar. Mas, na dúvida, procure sempre uma refeição um pouco mais leve, procure consumir maior quantidade de alimentos durante o dia. Talvez seja mais recomendado. Olha aí, que notícia importante, né? Interessante. E eu quero falar para você, se prepare para uma viagem inesquecível ao lado do nosso querido pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro, para a Alemanha e Israel. E eu quero te convidar a dar uma conferida nesse vídeo que mostra esses lugares incríveis que vai ser essa viagem. Gente, que lugares, né? Imagina passear por esses lugares com o reverendo Arival Dias Casimiro contando cada detalhe bíblico desses lugares. Aí, fica mais do que a gente espera, do que a gente imagina e do que os olhos podem ver, né? E a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, né, com o reverendo Arival. E anota os telefones se você quiser mais informações. WhatsApp 015 99 651 3613 ou 15 99 155 5122. E vamos lá de mais notícias. O Manhã IPP, junto com Notícias do Bem, vai mostrar para você a primeira família missionária presbiteriana enviada para a Mongólia, na Ásia. E um caminhão que ainda está aqui na IPP se transformou em casa móvel e igreja sobre rodas e vai ser mandado para lá nos próximos dias. Com Lucas, Juliana e as 3 crianças lindas. Confira nessa reportagem. Localizado no leste da Ásia, entre a Rússia e a China, a Mongólia é um território de mais de 3 milhões de habitantes.
distribuídos em mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A primeira família missionária enviada pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais para o país, em 2017, foi a do presbítero Lucas e da Juliana. Eles atuam entre os povos nômades no deserto de Gobi, que tem um inverno de 9 meses, com temperaturas de até menos 50 graus. Pensamos na Mongólia a partir de uma grande oportunidade e uma grande necessidade. Um missiólogo americano escreveu um artigo, depois que caiu a cortina de ferro da União Soviética, ele veio viver na Mongólia, pesquisar sobre a cultura nômade, e ele escreve um artigo que chama Mongólia, a arma secreta de Deus, mediante as características importantes presentes na cultura nômade para a expansão do evangelho, principalmente na janela 10/40 menos alcançada do planeta. E olhando para ali, vimos uma oportunidade de servirmos como igreja presbiteriana, como igreja de Cristo, entre os nômades ali na Mongólia. E aí, depois de mais de 10 anos de preparo, com seminário, o preparo da PMT, o aprendizado da língua inglesa, nós chegamos na Mongólia em 2017 para começar o trabalho entre os nômades. O início do trabalho tem sido de adaptação cultural, mas já tem gerado frutos. Esses 3 primeiros anos que nós ficamos lá, foi mais para adaptação cultural, né? Mas Deus já deu alguns frutos. Por graça e misericórdia dele, nós tivemos a oportunidade de morar numa tenda mongol, e isso abriu as portas para a vizinhança querer nos conhecer, se sentirem um pouco mais próximos da gente, né? Então começamos a fazer os cultos de domingo no próprio lar, né? Recebendo os vizinhos e muita criança de manhã, de tarde e de noite. Sim, porque eu tenho 3 crianças, né? Então as crianças aproximam das outras crianças, aí começaram a vir os pais também, né? Então é isso, é um trabalho que começou com amizade, né? Com as nossas... A gente fala que o que mais aproxima a gente de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, é o que nos faz... Pecados. O que nos faz né? Que é os nossos pecados, que é o que a gente tem de em comum. Deixa igual, né? E aí começamos assim, com reuniões de oração, pedindo a misericórdia de Deus, juntos, e agora estamos lá com algumas famílias. Agora, este caminhão foi transformado em casa móvel e vai servir também como local de reunião e evangelização. Ele substitui a tenda, que precisava ser montada e desmontada, e traz mais conforto e proteção, já que, como os povos nômades, a vida por lá é itinerante. Olha, esse caminhão aqui tem 12 mil quilos e a gente vai entrar agora para ver como que é a estrutura, né, dele e saber como que esses missionários vão viver com ele lá na Mongólia. Vamos lá, Lucas. Lucas, que já começa com o banheiro aqui, é isso? Isso. Cada detalhe desse caminhão foi pensado estrategicamente para atender o nosso projeto. Então o banheiro foi pensado na entrada, porque em lugares frios você precisa de uma antessala, onde você entra, tira os casacos, colocado aqui no armário, as botas, tem um lugar por ali também, e aí então a gente abre a segunda porta, que é essa daqui, para que a gente não perca o calor gerado aqui dentro, né? Que é riquíssimo para nós o calor no inverno, né? E já chega direto na cozinha aqui. Chega direto na cozinha, né? Casa de mineiro, né? Você chega na cozinha. E aí então temos a cozinha aqui, tudo preparadinho, fogão. Fogão, né? Olha que bacana. Junto com os aquecedores, principais aquecedores, funciona tudo a diesel, não temos gás, porque na Mongólia, no interior principalmente, não há gás disponível, né? E é mais seguro também o diesel para funcionar. E aí então a gente segue aqui para a sala. Vamos aqui para a sala, porque a Juliana vai mostrar pra gente aqui os detalhes de como é a sala deles. Aliás, porque vão viver aqui dentro quantas pessoas mesmo? 5. 5 mais pessoas. O cachorro. O que temos aqui, Juliana? Aqui é o espaço Kids da igreja. Aqui nós temos a cama da minha filha. Ela tem até a privacidade dela aqui, tem uma cortininha. Olha que bacana. Aí aqui do filho do meio e do filhinho mais novo. Ali os livros, porque eles estudam, agora eles não estudam mais em casa, estudam no motorhome. E aqui o espaço que a gente pediu para fazer, para deixar o piano que ela toca, né? Vamos abrir aí.
Olha que Piano bacana. elétrico, então ela continua ensaiando. Dá pra ter lazer, então, né? Dá, e tem até a TV. Olha Aqui que vira bacana. cama, gente, antes da TV, ó. Olha onde eu tô pisando, gente, olha isso. Aqui vira cama e também é uma mesa. E vira mesa, se eu subir mais um pouquinho. Então dá pra fazer sessão cinema de final de semana com a TV que tá aqui. Que bacana. E aqui a TV, olha, tem até uma TV Tem que aqui. abrir aqui, amor. Tem até uma TV, olha que bacana. E ali é o quarto de vocês. Tá ali o nosso quarto. Suíte presidencial. Aí, Tem a cortininha também. que bacana. Então, basicamente, é assim que essa família vai viver lá na Mongólia. Os missionários também são apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Olha, esse apoio ele é encorajador, né? Porque mediante os desafios que temos de um campo remoto e não alcançado como os nômades, quando nós temos irmãos se dedicando, se empenhando na oração, se importando com esse povo não alcançado e com nós, como família missionária presbiteriana no campo, isso para nós é um grande encorajamento, nos faz transpor todos os desafios que temos, os estresses, os desgastes que sofremos, para que esse povo receba uma mensagem de esperança, de que em breve tudo será feito novo, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, A gente não se sente sozinho. nós não nos Estamos sentimos indo sozinhos. Agradecemos a Deus pelo carinho e pelo apoio de todos os irmãos aqui da Igreja de Pinheiros e da JMP. Muito bom, né? Que família. Olha, eu visitei esse caminhão, essa casa, e é completamente, dá para sentir a graça de Deus sobre este lar. Graças a Deus, e tantas pessoas que serão beneficiadas, né? E vamos lá, então, conversar com Camila Lavagnoli. Eu acho que eu falei certo, né, Camila? Olha, a Camila, ela é mãe, psicanalista, especialista multiprofissional em medicina do sono. Ela é educadora em disciplina positiva e pedagoga. Ela enfrentou e venceu a privação de sono com a filha dela, que chegava a despertar 18 vezes por noite, e transformou a sua grande dor em paixão e profissão, já tendo ajudado mais de 2.000 famílias ao redor do mundo que hoje dormem bem e vivem dias mais leves e felizes com os seus filhos. É com muito prazer que eu quero dar bom dia para a Camila, que já está com a gente. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Manhã IPP para falar desse tema tão importante, né? Bom dia, Lídia. Uma alegria para mim, um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre sono é falar sobre tantas outras coisas, né? Então eu me sinto muito feliz com a oportunidade, né, de, como você disse, trazer a minha grande dor da maternidade para ajudar tantas outras famílias ao redor do mundo a terem dias mais leves e felizes com seus bebês e filhos maiores também, né? Sono é importante em todas as fases da vida. É verdade. E, doutora, a gente colocou aqui o tema como sono do bebê, mas a gente vai... Posso te chamar de doutora? Tá certo, né? Não precisa, porque eu sou psicanalista e sou especialista multiprofissional em medicina do sono. Então, os doutores são os médicos do sono. Tá, então vamos corrigir. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida, mas aí é por isso que eu perguntei. Que bom. Então, Camila, a gente tem como o tema o sono do bebê, mas eu vi no seu Instagram, foi o que me chamou a atenção, e te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, né, de conversar sobre esse tema tão importante, que tem outros também, uma variedade de assuntos e temas que a gente pode abordar aqui dentro desse programa, né? Eu queria que você comentasse mais ou menos os assuntos que você trata dentro do sono, desse um briefing assim do que a gente vai falar aqui no Manhã IPP. Então, quando eu comecei a trabalhar com o sono do bebê, porque, em primeiro lugar, eu tive um grande desafio aqui em casa, né? Eu tenho Esther, minha filha, que vai fazer 5 anos na segunda-feira, e quando a Esther chegou, eu achava que o bebezinho nascia e era colocado no berço e dormia, né? A gente fala dormir como um bebê. Então, eu acreditava muito que quando ela chegasse, eu ia só amamentá-la e colocar no berço. E aí a minha realidade era outra, né? Como eu contei ali no auge das nossas dificuldades, a Esté chegava a acordar 18 vezes por noite.
E eu comecei a estudar sobre o sono do bebê, em primeiro lugar, para resolver os nossos problemas, porque isso afetava outras esferas do nosso relacionamento, né? Afetava a minha maternidade, afetava o meu casamento. E quando eu comecei a estudar sobre o sono do bebê e resolvi os nossos problemas, eu comecei a perceber que não era só sobre pôr o bebê no berço e dormir, né? O sono é um momento de entrega, onde o bebê ele tem que estar seguro e confiante de que tem alguém ali que vai cuidar dele e que toda a sua família está bem. Então, quando eu comecei a perceber essas nuances de como a nossa vida emocional afeta o sono e o desenvolvimento do bebê, eu comecei a me dedicar ao estudo da psicanálise e comecei a perceber, né, que a saúde emocional da família é um dos pilares que sustenta um bom sono. Então hoje eu me dedico a falar não só sobre sono do bebê, mas sobre a saúde emocional materna, sobre os vínculos familiares, porque tudo isso afeta diretamente o sono, não só do bebê, da família toda, né? Eu vou te dar um exemplo. Os pais estão num conflito ali, né, dentro do relacionamento. Talvez muitas famílias não saibam, mas isso pode afetar diretamente a qualidade de sono do bebê. Porque se o sono é um momento de entrega, Lídia, como que um bebezinho que é indefeso, que precisa da ajuda dos seus pais a todo momento e que percebe emocionalmente um contexto inseguro, vai se entregar ao adormecer, né, a estar separado do corpo dos pais, a estar ali durante um período prolongado no seu bercinho. Então foi assim que eu comecei a falar não só sobre sono, mas sobre tudo aquilo que afeta o sono, que é todo o contexto emocional e relacional da família. Nossa, fantástico, Camila. E tem uma questão, a primeira que não quer calar, que é essa questão de acordar 18 vezes numa noite. Eu conversei com uma amiga outro dia que teve bebê recentemente e ela falou que, recentemente não, né? Mas há 7 meses ela não dormia praticamente direito. Dá para mudar esse quadro? Com certeza. O que a gente tem que pensar, né? Hoje existem 2 extremos de mentalidade sobre o sono do bebê. No extremo está a família, que tem uma expectativa como a que eu tinha, de que desde o nascimento o bebê vai dormir a noite inteira, né? Você vai colocar ele ali no bercinho, vai amamentar, ele vai dormir. E isso não acontece imediatamente. E existe um outro extremo, né, que normaliza a privação de sono, como se fosse normal os bebês e crianças não dormirem e que só o tempo vai resolver isso. Mas, na verdade, né, existe um caminho do meio que é entendermos que o bebê precisa aprender a dormir e precisa de um ambiente adequado para isso. Então, o que a gente vai esperar no desenvolvimento do bebê? Que ali, quando ele nasce, né, de 0 a 3 meses, esse bebê ele vai acordar com mais frequência pela imaturidade. Então, de 0 a 3 meses, eu tenho um bebê que pode acordar de 3 em 3 horas para ser amamentado, e isso é perfeitamente normal pela imaturidade. E depois disso, depois do 3º mês, entre o 3º e o 6º mês, esse bebê começa a amadurecer e desenvolver a habilidade de prolongar essas horas de sono. Então, ali no 6º mês, eu já tenho um bebê que pode acordar 1, no máximo 2 vezes por noite. E do 6º ao 12º mês, eu tenho um bebê que tem maturidade para gradativamente, deixando de se alimentar à noite e dormir a noite inteira ali entre o 10º e o 12º mês. Mas qual é o grande problema? Eu escutava muito isso, com o tempo vai passar, com o tempo tudo melhora, quando fizer 3 meses as cólicas forem embora, o bebê vai dormir, quando fizer 6 meses e vier a introdução alimentar, o bebê vai dormir. E não é bem assim. Alcançar esses marcos em relação ao sono requer que nós tenhamos um ambiente adequado para o bebê dormir, tenhamos uma rotina saudável com o bebê, tenhamos um vínculo emocional bem fortalecido, tanto entre a família quanto com o bebê, e também que nós caminhemos gradativamente para que esse bebê vá aprendendo a adormecer sem tantos estímulos dos pais. Então é super possível dormir bem, né, de acordo com que o bebê vai crescendo e também de acordo com que essa família vai ensinando ele a dormir.
Ei, meu Deus, é muito... Parece que tem uma frase que diz que o óbvio só é óbvio para o olho preparado, mas como a gente não percebe, né, que claro, não é só o tempo que faz o milagre, é a nossa participação no tempo, né, nosso entendimento sobre... Com certeza. Sobre que precisa dessa qualidade, desse cuidado, é uma vida, né, meu Deus do céu. Diz que, uma vez eu ouvi falar que a primeira reação que a mãe tem quando descobre que está grávida, diz que o bebê já sente ali, sobre ele ali, sabe? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu acho que tem a ver, eu acredito muito, né? E falando em sentimento, em sensação, você fez um post, agora saindo um pouquinho dos bebês, mas falando em crianças já, que me chamou muito a atenção, Camila, que diz assim: 83% das crianças se sentem trocadas pelo celular dos pais. 83% se sentem trocadas pelo celular dos pais. E 56% delas, pasmem, gente, 56% gostaria de ser um celular só para conseguir mais atenção deles. Olha, eu arrepio de falar. Embora provavelmente seu filho seja só um bebê, observe o lugar que ele tem ocupado na relação de vocês. Eu estou arrepiada, Camila, porque isso me chamou muito a atenção. Eu queria que você comentasse, por favor. Hoje, Lídia, eu percebo que nós temos uma ilusão do que é tempo de qualidade com os nossos filhos. A pandemia trouxe a oportunidade de nós trabalharmos nas nossas casas, né, de termos todo esse contexto de proximidade, mas trouxe um distanciamento através da tecnologia. Por quê? O vínculo emocional, a conexão emocional com o bebê, que a gente chama, ela se estabelece quando eu estou 100% disponível para esse bebê ou para essa criança. Olha que interessante. Então, o que nós temos hoje? Por exemplo, o bebê que é amamentado. A mãe está ali amamentando o bebê. Esse é o momento de criação de vínculo, de olhar no olho do bebê, de dar carinho, de conversar com esse bebê, de mostrar para ele o quanto ele é bem-vindo. E esse bebê busca o tempo inteiro essa validação olho no olho. E ele tem a experiência que eu vou te mostrar agora. Eu vou usar o controle remoto para mostrar. Esse bebê está buscando o olho da mãe e está encontrando isso aqui, né? Então, desde muito pequenininhos, os bebês já estão sendo expostos a uma realidade de substituição. Uau. De pais, de corpo presente e com a cabeça em outro lugar, eu não estou ali, né? Uhum. Então, quando eu falo sobre sono do bebê nas minhas mentorias, nos meus cursos, o primeiro estabelecimento que a gente faz é o seguinte: eu sei que essa família tem uma vida corrida, que muitas vezes a mãe e o pai estão ali se dividindo entre as tarefas profissionais que são importantes e os cuidados do bebê. Mas é fundamental que essa família reserve um tempo para desligar o celular, a TV, o computador e para serem pai e mãe desse bebê, porque existem duas motivações fundamentais para os seres humanos. Nós queremos ser aceitos e nós queremos ser amados. E nós precisamos entender que, principalmente na primeira infância, é essa aceitação e amor que essa criança vai receber dos seus pais que vai estabelecer como ela se sente em relação a ela mesma e ao mundo, né? Existe um estudo que diz que o caráter da criança é formado de 0 a 6 anos, Lídia. Então, muitas vezes nós não temos noção nessa fase mais trabalhosa da chegada do bebê, dos desafios da adaptação familiar em relação ao trabalho, às finanças, às demandas, à rotina diferente do que nós estamos fazendo nesse momento, que é um momento de grandes mudanças. Então, nós precisamos conscientizar as famílias, né, desse período de adaptação, da importância que isso vai ter para o resto da vida desse ser humano, né? Então eu gosto muito de trazer esses dados concretos, né, para a gente falar sobre quem é esse bebê dentro do núcleo familiar e de qual é a nossa responsabilidade enquanto família na constituição de quem do ser humano que nós estamos formando aí para o futuro, né? Fenomenal. Fenomenal, exatamente. Eu já tinha ouvido esse dado, de que a personalidade da criança se forma desde quando ela nasce até os 6 anos. E pais, quando descobrem isso depois que passou, falam: meu Deus, por que eu não soube disso antes? Essa informação é importantíssima mesmo. E falando de celular, né? Tem um post seu de uma criança vendo a tela do celular que diz assim: você pode estar envenenando o seu bebê.
E isso também a gente vê tanto acontecendo hoje. Conta pra gente, fala de uma visão profissional disso. O celular se transformou na babá da atualidade, né? Na rede de apoio da atualidade. Mas muitas famílias não sabem que a recomendação, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde é que bebês, né, de 0 a 2 anos não tenham contato nenhum com telas, celular, televisão, tablet. Existe um dado concreto de que há, né, evidências de atraso no desenvolvimento, na fala, na parte motora da criança, né? Existem dados recentes da pandemia que as crianças que foram muito expostas à tela começaram a ter fonemas parecidos com os desenhos que elas assistiam, que essas crianças tinham dificuldade de vinculação olho no olho, porque, como eu falei lá atrás, né, tudo se correlaciona. É no olho que a gente cria vínculos de confiança com as pessoas, né? Então, as crianças começaram a apresentar dificuldade de vinculação social e emocional com as outras pessoas, e a gente também tem um grande prejuízo para o sono. Por quê? A tela para os bebês muito pequenos é uma hiperestimulação cerebral. A tela, ela provoca ali, né, sensações e conexões neurais que são com uma velocidade muito grande para um bebê muito imaturo. Então, quando a gente expõe esse bebê à tela, a gente está provocando essa hiperestimulação cerebral e também tem uma interferência direta na produção de melatonina, que é o hormônio facilitador do sono. As telas têm esse efeito adverso nos bebês, né, de uma forma muito mais notória. Por isso que a gente tem tantos casos de terror noturno, por exemplo, em bebês. O que é esse terror noturno? Muitas famílias talvez se identifiquem. É um episódio onde, de olhos fechados, o bebê começa a chorar à noite, e ele não consegue se consolar com a presença dos pais, com nenhuma intervenção. É cada vez maior o número de casos de terror noturno, né, em bebês e crianças pequenas. Então, a tela, ela tem um efeito devastador para o desenvolvimento e para o sono do bebê. E depois dos 2 anos, como a gente faz? Depois disso, é recomendado que, se a família quiser expor essa criança à tela, que essa exposição diária não ultrapasse 1 hora, que seja, né, uma programação adequada, educativa, e que depois desse período a criança tenha a oportunidade de brincar ao ar livre. Então, não é só esperar também até os 2 anos para depois liberar totalmente a tela. O uso da tela, ele deve ser mediado, né? E a gente tem uma outra questão muito importante. As crianças, né, os bebês e crianças expostos à tela, eles têm muita dificuldade de concentração e de brincar. Por quê? Na tela a diversão já vem pronta. Ele não precisa imaginar o que aquele personagem vai fazer depois, porque a história vai se desenrolando de um jeito pronto. Com brinquedo não é assim, né? Eu pego uma folha de papel, eu tenho que pensar no que eu vou desenhar, nas cores que eu vou fazer ali, né, os pequenininhos que estão aprendendo, né, a manusear, a coordenação motora, eles têm que pensar e imaginar. Então, a tela também rouba do bebê e da criança a oportunidade de imaginar e de desenvolver o brincar, que é tão importante para o desenvolvimento infantil. Então, de verdade, quem está expondo excessivamente o bebê e a criança a telas pode estar envenenando os filhos sem saber. E essa 1 hora, Camila, ela pode ser direta ou ela de preferência ela pode ser dividida? Qual que é o melhor? Ela pode ser dividida. O melhor é que ela seja dividida. E também que essa divisão ocorra de uma maneira que essa criança e esse bebê não seja exposto à tela depois das 17 horas. Porque legal. A produção de melatonina, que é esse hormônio facilitador do sono, tem início ali por volta de 17h30, 18 horas, que é quando o dia começa a escurecer e a gente vai ter, né, variações regionais. Então, a partir desse horário, para a gente não ter um conflito com a melatonina, a gente não expõe mais o bebê à tela, né, a criança à tela depois das 18 horas. Muito bom. E você falou do choro do bebê, né? Que aí ele começa a chorar à noite e tal, depois que não consegue ter o sono tranquilo. E aí eu queria falar do outro lado, de como os pais reagem ao choro do bebê, tanto na noite como no dia, que é também um artigo, né? Um comentário que você fez aqui no Instagram que eu achei muito interessante. Eu, por exemplo, né, trazendo uma experiência pessoal, eu tinha muita dificuldade
de lidar com o choro da minha filha, porque o choro para mim, Lídia, sempre trouxe uma sensação de sofrimento, né? Como se quando ela chorasse, ela sempre estivesse sofrendo. Mas o que a gente vai entendendo, né? O que eu fui entendendo à medida que eu fui estudando? O choro é a linguagem de comunicação do bebê. O choro expressa cansaço, frustração, tô bravo, tô com fome, né? Preciso dormir. E à medida que nós vamos entendendo isso, nós entendemos que o nosso papel, né, enquanto família, é de facilitar o que esse bebê está precisando, acolher esse choro, validar esse choro, porque validar. Como eu contei da minha dificuldade lá no começo, o meu ímpeto inicial era sempre calar esse choro. Então eu sempre tinha uma chupeta na mão, eu sempre dava o peito, eu sempre dava alguma coisa, porque eu queria cessar esse choro rapidamente para que ele não existisse. E depois, né, quando eu decidi ajustar, né, indo para a atmosfera ali do sono, quando eu decidi ajustar esse sono, eu tive que aprender a acolher esse choro. Esse choro, quando a gente vai fazer qualquer educação, que seja retirar telas, que seja educar o sono, que seja, né, frustrar o bebê, ele tá querendo mexer numa coisa que ele vai se machucar e a gente não vai poder deixar, o choro vai fazer parte. E o que a gente precisa fazer é acolher, entender que o bebê está frustrado. Como que a gente acolhe o choro? Com colo, com presença, com carinho, e não necessariamente fazendo o que aquele bebê quer naquele momento para que ele pare de chorar. Né? Essa foi uma dificuldade que eu superei e que vejo que é presente em muitas famílias, né? O choro visto como sofrimento, mas o choro é uma linguagem de comunicação do bebê. Muito bom, muito bom. E com o passar do tempo você vai entendendo esse chorinho? Tem tons assim diferentes? Com certeza. Ai, que legal. Eu sempre digo que ali no primeiro, segundo mês, né, todos os choros para nós são choros de o bebê quer mamar, principalmente pro pai, né? O pai ficou 10 minutinhos ali com o bebê, meu Deus, ele quer mamar. E a gente também, você não consegue identificar, são choros muito gritadinhos, a gente fica com aquela insegurança, o bebê acabou de chegar, né? Essa leitura do choro, ela é desenvolvida ao longo dos meses, mas seguramente posso te dizer que a partir ali do segundo, terceiro mês, a gente já consegue entender. Olha, tá chorando porque tá com cólica, tá chorando porque tá cansado, tá chorando porque a fralda tá cheia. E é importante parar e se perguntar, né? Então, para as mamães aí que estão com bebês recém-nascidos, as mamães recém-nascidas também, como que a gente faz leitura do choro? Através do evento anterior. Então, por exemplo, esse bebê, ele acabou de mamar por 30 minutos, Lídia, mamou muito, chega a estar regurgitando esse leite. Daqui 20 minutos ele começa a chorar muito. Ele não está chorando porque ele quer mamar. Então, o que a gente começa a fazer? Testes. Vamos olhar se essa fralda tá cheia, né, e tá incomodando esse bebê. Como é que tá a barriguinha do bebê? Ele tá com gases? Vamos colocar esse bebê na posição, né, ereta aqui, para que caso ele tenha ingerido muito ar, ele consiga eliminar esses gases. Então, é fazendo a leitura do evento anterior que a gente consegue entender, né, que olha, eliminar hipóteses, né? Acabou de mamar por meia hora, tá regurgitando, não é a amamentação. E durante toda a vida a gente vai fazendo assim, né? Olhando para a rotina daquela criança e daquele bebê, vou dar um grande exemplo, final do dia. É muito comum a gente ter crianças e bebês que choram muito, que ficam mais irritados, que ficam cansados. Vamos nos perguntar o seguinte, qual foi a última vez que esse bebê ou criança dormiu? Se tem algum tempo, provavelmente esse comportamento mais arredio, ele tem relação com cansaço. As crianças são muito, e os bebês principalmente, são muito imaturos, eles não conseguem dizer, oi, eu quero dormir. Eles começam a ter comportamentos inadequados. Qual é o nosso papel? Conduzir essa criança e atender essa necessidade básica. Então, olha, o bebê está muito estressado, não consegue se acalmar, a criança também. Eu vou dar um banho, vou alimentar, vou ajudar, né, colocar esse bebê num ambiente mais calmo, no quarto um pouco mais escuro, com uma temperatura agradável, e vou ajudar esse bebê ou criança a se acalmar para conseguir se entregar ao sono.
Olha que coisa mais gostosa. É um envolvimento, uma entrega, né, pura e inteira, né, como você falou no começo, inteira, né, dá atenção ali inteiramente para ele, para a criança, né, para o bebê. E também eu vi um post que fala assim, ó, ao invés de dizer não chora, você dá dicas para falar para as crianças, para o bebê, né? Fala as dicas para gente, Camila. Sim. Entrando nesse contexto emocional, né, a psicanálise diz que a nossa vida é uma repetição, Lídia. Então, nós temos a tendência de repetir com os nossos filhos aquilo que nós recebemos. Então, quem recebeu, por exemplo, uma educação muito autoritária, que ficava, engole esse choro. Se você chorar, vou te dar motivos para chorar de verdade, né? Para com isso. Qual é a tendência? De ter esse mesmo comportamento por repetição com os filhos. E muitas vezes a criança, né, como eu falei, da aceitação e do amor que nós desejamos, a criança só quer ter esse desgosto que ela está passando validado. Então, por exemplo, o meu bebê queria esse controle remoto, eu não posso dar a ele. E ele começou a chorar muito porque ele quer esse controle remoto. Eu não vou falar, para de chorar, senão a mamãe vai te dar motivo para chorar de verdade, você não pode pegar. Vou falar assim, meu amor, a mamãe entende que você tá triste porque você queria o controle remoto e a mamãe não te deu. E aí eu redireciono essa atenção. Vamos lá na cozinha, ver se tem alguma coisa que a gente pode brincar? Pega uma colher de silicone, né? Criança ama brinquedo que não é brinquedo, né? Eu não sei as mães que estão assistindo, mas aqui em casa o controle remoto e os potes da cozinha eram um sucesso absoluto quando a Esther era pequenininha. Então eu redireciono essa atenção, eu dou outra alternativa para esse bebê. E aquilo que poderia virar um choro incessante de durar muito tempo e a família toda ficar estressada, se tornou uma oportunidade do bebê entender o quê? Poxa, ela sabe que eu tô sofrendo, que eu não gostei, mas ela me deu outra alternativa que é viável. Então essa é uma ótima oportunidade de redirecionar o choro e de mostrar para o bebê que tá tudo bem. Nós temos outras alternativas que vão além daquilo que ele queria e não podia. Perfeito, é muito... Parece óbvio, né, Camila? Mas não é na hora do desespero, sai automaticamente. Eu acho que a gente tem que vigiar, né? Também, e quando surgir essa oportunidade, manter a calma, né? Como a gente fez um programa aqui dos primeiros socorros, a primeira coisa dos primeiros socorros é manter a calma, é manter o paciente calmo, entendeu? Então acho que funciona também nesse caso, né? E ter estratégia, porque quando a gente fica agitado, a mente não, as ideias não vêm, não funciona, né? E Camila, tem uma participação aqui. Quero te fazer só um comentário sobre a agitação, Lídia. Nós temos neurônios que se chamam neurônios espelho. Eu sempre gosto de fazer uma atividade aqui quando eu tô com as pessoas. Eu faço assim, ó. Eu tenho certeza que daqui a pouco vários espectadores, ou até você, Lídia, vão estar com vontade de bocejar. Até deu aqui. Sabe por que isso acontece? Viu? Porque nós temos neurônios que se chamam neurônios espelho. Esses neurônios são responsáveis pela imitação de comportamento. Então, o bocejo é contagioso, na verdade, porque os seus neurônios espelho estão te dizendo para repetir o que eu acabei de fazer. Então, o que acontece com a família que está estressada? Esse bebê, ele é fusionado emocionalmente com essa família nos primeiros meses de vida, principalmente nos primeiros 6 meses. Depois isso continua acontecendo, mas vai num desenrolar que a criança vai amadurecendo e conseguindo fazer uma gestão das próprias emoções devagarzinho. Então, principalmente nesse início, se a família está estressada, o bebê está estressado. Não existe um bebê calmo com uma família estressada. Por isso que eu falo muito também, quando eu falo sobre sono, da importância do autocuidado. Não existe um bebê que está bem se essa família não está bem. Então, se a gente não faz uma gestão do bem-estar, do descanso, do cuidado, do lazer com essa família, eu posso fazer o que for. Eu não vou ter um bebê calmo, um bebê que dorme bem, um bebê que se desenvolve bem. Eu costumo falar que o bebê, ele chora o que a família está calando. Então, muitas vezes eu tenho um bebê com muita dificuldade, Lídia, no contexto de choro, no contexto emocional. É importante eu olhar para o contexto emocional dessa família e entender, né, se esse bebê ele não é um reflexo, né, se não são os neurônios espelho fazendo esse bebê repetir o que aqueles adultos estão ali calando o tempo inteiro, o que está dentro deles, né?
Meu Deus, muito forte isso, hein? Faz todo sentido, viu, Camila? Que o bebê chora, que a família está calando. Porque quando a gente tem alguma dor, a gente tem que falar, né? Seja uma dor não física, né? Mas a gente tem que buscar ajuda, né? Sempre, sempre. Com certeza. O Bruno, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. O Bruno fez o seguinte comentário. Bruno Cauã. Bom dia, Bruno. Ele falou que o filho dele está com 2 anos e ainda acorda umas 3 vezes por hábito para mamar e dormir de novo. É normal? Ele não perguntou se é normal, eu perguntei se é normal. Então, o que a gente espera, Lídia? Que após a consolidação da introdução alimentar, nós já vamos eliminando as mamadas noturnas. Então, nós não esperamos mais que um bebê de 2 anos tenha despertares para ser amamentado. Isso é um hábito, né? Esse bebê se acostumou a acordar e a receber o leite como resposta para o despertar, mas já né, nessa idade, ele já precisa de noites inteiras de sono e com certeza a sua família também. E aí, nesse caso, o que a gente vai fazendo? A gente faz uma alimentação bem saudável durante o dia, isso é fundamental para que o bebê durma bem. E à noite, quando esse bebê desperta, a gente não vai mais ofertar, né? Seja o leite na mamadeira, seja o leite de outras formas, e vai acolher esse bebê, né? Não vai deixar esse bebê chorando para aprender também, que isso é algo, né, que está socialmente instalado, né, de que deixa chorando que aprende. A gente não deixa nenhum adulto chorando, né, Lídia? Se você estivesse chorando agora, eu estaria aqui te consolando, né? Por que a gente tem essa ideia equivocada de deixar o bebê à própria sorte para aprender? Então a gente não faz isso, a gente acolhe, dá colo, encoraja esse bebê, mostra que tá de noite, que a noite foi feita para dormir e que o dia foi feito para interagir, e aí a família vai ter algumas semanas de adaptação acolhendo esse bebê nos despertares noturnos, mas vai ter como fruto noites completas de sono para toda a família. Ai, que coisa linda. Você falando assim já dá vontade, sem bebê, dá vontade de cuidar mais da minha vida. Imagina com uma criança tão dependente, né? E Camila, você falou um negócio interessante e eu queria que você comentasse sobre a diferença de deixar chorar, mas não deixar chorando. Tem uma diferença aí, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vou te usar aqui como exemplo. Tá. Se você estivesse chorando e eu começasse assim, não chora, Lídia. Você não pode chorar por isso. Poxa vida, Lídia, você precisa chorar porque você tá triste? Não tem condições de você chorar, né? Isso é te calar, né? E quando você chora e eu digo assim, Lídia, eu entendo. Tá difícil pra você hoje, né? Vem aqui, eu vou te dar um abraço. Pode chorar aqui. Né? Eu tô aqui para te ouvir, para te ajudar no que puder. Se a gente transfere isso para o bebê, a gente entende o quê? Tem horas em que o bebê ele tá sobrecarregado porque ele teve um dia difícil, ele aprendeu muitas coisas, ele ficou com medo de cair, ele teve medo de se machucar. E aí, cada vez que o bebê tem essa tensão, né, a gente tem um hormônio que se chama cortisol. É um hormônio que nos deixa acordados, mas que em excesso ele provoca estresse. Então, à medida do dia, tanto com essas situações cotidianas, quanto, né, se o bebê está com uma rotina que não é adequada e não dorme bem, o bebê vai acumular cortisol. Como é que esse bebê ele consegue, né, aliviar esse acúmulo de cortisol? Em primeiro lugar, chorando. Existem estudos que comprovam que na lágrima tem cortisol. Então esse bebê ele tá querendo colocar para fora toda aquela tensão, todo aquele desgosto. E a gente precisa fazer o quê? Como eu faria com você, Lídia, acolher esse bebê, dar colo, falar, eu entendo, meu amor, você tá frustrado, você teve um dia difícil, pode chorar. A mamãe tá aqui, o papai tá aqui, e quando o bebê consegue colocar para fora, chorar, a gente faz os encaminhamentos para quê? Para esse bebê relaxar. E o banho é sempre uma ótima alternativa. Eu dei o banho no exemplo da criança cansada, mas ele também se aplica nos bebês que estão muito estressados, tiveram alguma dificuldade. Então, com os bebezinhos menores, né, que ainda não tem ali coordenação motora, não sentam nada, a gente pode fazer um banho de chuveiro, um banho de ofurô, que é aquele balde próprio para o bebê, um banho de banheira. E para os maiores, quem sabe, um banho recreativo, né? Eu posso pegar ali vários brinquedinhos, levar para o banheiro, fazer espuma e tirar essa criança desse contexto caótico
e trazê-la para, olha, agora tá tudo bem, porque você já chorou, já aliviou o seu estresse e agora a gente vai entrar numa atmosfera de calma. Então eu acolho esse choro, deixo essa criança chorar a frustração dela e depois redireciono o comportamento. Muito bom, muito bom. E é interessante, né, que o choro, ele também demonstra todas essas emoções, né? Eu fico pensando nisso, como ele demonstra as emoções do bebê. E Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem aquela perguntinha que não quer calar sobre dormir no próprio quarto, né? Isso influencia? Você acha que a criança sente, por isso que ela chora, ajuda, dificulta? Qual é o ideal nessa situação? Então, até o 6º mês, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria é que o bebê durma no quarto dos pais. No quarto dos pais, porém no seu próprio berço. Por quê? Dormir no quarto dos pais reduz em até 70% o risco de morte súbita do lactente, que é um evento que acontece durante o sono, que o bebê morre por causas desconhecidas. Essa proximidade com os pais faz com que os pais estejam mais atentos a qualquer barulho diferente ou movimentação que o bebê faça e o atenda prontamente. Se a família opta, eu não quero que o bebê durma no meu quarto, o ideal é que um adulto durma no quarto do bebê até o 6º mês. Passado o 6º mês, nós já podemos fazer uma transição para o quartinho próprio. E para a gente não ter essa quebra abrupta, né, de insegurança, o que a gente pode fazer? Começar essa adaptação de dormir lá no próprio quartinho ou dormir sozinho sem a presença de um adulto pelos soninhos do dia. E aí nós passamos um período fazendo essa adaptação. E daí, quando a gente percebe, olha, tá tudo bem, tá dormindo bonitinho aqui com segurança, a gente começa essa adaptação no sono noturno. Então nós podemos fazer isso de uma maneira gradual, que nem a família se sinta prejudicada e insegura e nem o bebê. Nossa, muito bom. E Camila, falando em dormir, eu gostaria de perguntar uma pergunta que não quer calar também, que eu já ouvi falar muito, isso que eu não tenho filhos ainda, mas se para a mãe dormir durante o tempo que a criança dorme, aí ferrou, né? Coitada da mãe. Então, a gente tem muito isso, né? Durma enquanto o bebê dorme. É muito complexo, né? Eu fiz até uma sátira um tempo atrás, né? Eu vi. Da mãe sem rede de apoio. Com olheira, né? Isso é muito difícil, porque eu, por exemplo, eu sempre estava dividida ali. Ou eu vou dormir, ou eu vou cumprir as tarefas do meu dia a dia. Mas aí a gente entra numa questão que vem lá atrás, Lídia. A gente se prepara para muitas coisas para o parto. Hoje em dia as mulheres estão se preparando muito para ter um parto normal, né? Fazem fisioterapia, a gente arruma o quarto do bebê, né? Faz enxoval, compra coisas que às vezes não vai usar, né? Como o kit berço, por exemplo. Ele é desaconselhado e alguns kits berços custam uma fortuna. E o que a gente não faz? Não tem uma reserva financeira para garantir que essa mulher vá poder, né, ter uma rede de apoio paga nesse momento para que ela de verdade possa dormir enquanto o bebê dorme. Então nós nos vemos sobrecarregadas porque nós fizemos várias preparações para a chegada do bebê, mas não fizemos a preparação da rede de apoio, porque nem todo mundo tem uma família disponível, ou então, né, um funcionário que está ali todo dia. Então é muito importante que a gente antecipe essa necessidade. Você vai precisar de alguém para te ajudar com os cuidados na sua casa, que seja a rede de apoio familiar ou que seja a rede de apoio paga. Você vai precisar de alimentação, porque com um bebê pequeno, principalmente nos primeiros meses, é uma imprevisibilidade ali gigantesca. Então, às vezes, você não vai conseguir parar tudo para fazer um almoço, né? E a gente precisa entender também a participação do pai nesse contexto, né? O pai, ele não ajuda a mãe. O pai, ele cumpre o papel paterno. Então, dentro desses cuidados com o bebê, o pai se ocupa do cuidado com a mãe e com a família também. Então, a gente precisa entender a família como um sistema integrado que, principalmente nos primeiros meses, tem a função da gestão
com os cuidados ambientais, com a alimentação, com as necessidades da casa, para que essa mulher consiga cuidar adequadamente do seu bebê. Então, a função da rede de apoio é cuidar da mãe, para que a mãe cuide do bebê, e não o contrário. Né? Aquela coisa de eu cheguei, eu vou ficar com o bebê, você faz tudo que você quiser. Claro que se a mãe quiser, né, é escolha de cada mãe, mas nós precisamos entender a rede de apoio como uma facilitadora para que a mãe se ocupe dos cuidados com o seu bebezinho. Nossa, dá um alívio só de pensar, né? Porque muitas vezes a mãe, né? Quem não está ali vivendo aquilo não sente o peso que é, né? Mas é preciso falar isso para que seja conscientizado, né? Que demais, Camila. Olha só, gente, eu quero falar para vocês que estão assistindo aqui no Instagram da Camila. Até queria te perguntar, Camila, se eu falei certo, é Lavagnoli que fala? Lavagnoli. Ah, legal. No Instagram da Camila, ela postou, tem umas perguntas muito interessantes, mas não vai dar tempo para fazer todas aqui, mas eu estava lendo, eu gostei demais dessas perguntas, mas, gente, se você quiser ver, acessa o Instagram lá da Camila, tá, camila.lavagnoli, escreve Lavagnoli, tá? Vai aparecer na sua tela, daqui a pouco a gente vai colocar aqui. E tem muitas perguntas, como conciliar o sono, 15 milímetros, mais difícil para fazer soneca de tarde, 15 minutos, não, 15 milímetros, 15 minutos, mais difícil para fazer soneca de tarde, está indo para uma soneca, é melhor de manhã ou de tarde? Detalhes, assim, só maternidade, né, que entende isso, né, Camila? Quer comentar o seu Instagram, como é que funciona lá, se você responder, se alguém quiser te chamar, como é que funciona? Porque tem bastante seguidores, como é que você faz, hein? Então, né? Hoje, para atender toda essa demanda, né, eu tenho as mentorias individuais, onde eu ajudo as famílias, né, que querem um atendimento personalizado. Sim. Eu tenho meu curso de sono do bebê, que na verdade é uma rede de apoio para essa mãe, né, onde nós temos mentorias em grupo, né, essa mãe, ela assiste várias aulas ali, aprende sobre sono do bebê e depois tem encontros ao vivo comigo. Tem aulinhas pequenininhas também para quem quer só aprender, olha, o que eu espero do sono do bebê de 0 a 2 meses, né? Tem o meu e-book também, que é um livro sobre sono do bebê, onde eu conto, né, o principal que essa família precisa saber do sono do bebê de 0 a 24 meses. E todos os dias ali tem caixinhas de perguntas para quem tem dúvida, né? O que eu faço? Meu bebê tá acordando de noite, eu dou direcionamentos diários e produzo um conteúdo, né? Você trouxe vários posts ali do meu feed pra gente comentar, e produzo esse conteúdo que ajuda muitas famílias a terem consciência de que dormir vai além de fechar os olhos, né, Lídia? Dormir é um ato muito mais complexo do que isso. Então vai ser um grande prazer receber cada um, né, que está assistindo aqui lá no meu Instagram. Esse conteúdo, se as pessoas se interessarem, pode ser pelo Instagram ou tem algum site também? Como é que é a melhor forma de... Tudo lá pelo Instagram, Lídia. Tudo pelo Instagram. No link do perfil tem tudo lá certinho lá. Boa. Nós estamos disponíveis no direct também. Eu e minha equipe, vai ser um prazer imenso poder ajudar e contribuir. Nossa, que legal, e é muito interessante, né, de a gente pensar só na gente, quando não é nenhuma vida que depende dos nossos cuidados, né, se a gente tem um problema, a gente já não consegue dormir, se a gente não está se alimentando bem, o nosso sono não é, né, enfim, e se o sono é uma reação em cadeia, né, Camila, se o sono não está indo bem, aí já atrapalha o outro dia, é muito, 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 muito interessante e válido, e assim... Louvado seja Deus pelo que você tem feito aí para ajudar mães, bebês, famílias, né? Que bênção. E eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui também nos enriquecendo. Aprendi muito e quero te agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também por tanta sabedoria, né, compartilhada aí. Pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, se quiser falar mais alguma coisa que a gente esqueceu, por favor. E uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, porque vai ficar salvo, gente. Por favor, Camila. Lídia, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? E eu sempre falo que lá, quando a Esther acordava 18 vezes, eu orava todas as noites e perguntava ao Senhor: o que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo me ensinar? Na verdade, Deus estava me ajudando a gerar um testemunho, né? Porque você só consegue consolar as outras pessoas
com a consolação que um dia você recebeu. Amém. Então, hoje eu falo de sono do bebê, não de um lugar de cientista, né? Claro que eu tenho várias formações em sono, né? Claro que eu estudei muito para estar aqui e falar tudo isso com responsabilidade, mas eu também falo do lugar de uma mulher, né, que tem uma família que precisou vencer esse desafio. Mas quando eu estava vivendo esse desafio, Lídia, tinha um versículo que diariamente ficava no meu coração. Na verdade, desde o dia que eu descobri a minha gestação, que foi uma gestação não planejada por mim, mas planejada por Deus. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos da mocidade, né? Então, eu falava todos os dias com Deus: Senhor, o Senhor me enviou um presente. E um presente não vem para fazer sofrer. O Senhor me explicou com a sua palavra que a Esther é uma herança, é uma bênção, é um presente. Me permita viver essa bênção, essa herança, esse presente, né? E na sua infinita sabedoria, Deus foi me ensinando que a maternidade é um lugar onde nós aprendemos o servir genuíno, né? Você abre mão das suas convicções, do seu tempo, das suas atividades, e agora tem ali um bebê que depende de você, que vai mudar muita coisa na sua vida. Mas daqui a algum tempo, quando você olhar para trás, tenha certeza de que não é para lá o lugar que você vai querer voltar. Porque é uma transformação, né, que Deus faz no nosso interior para nós aprendermos a sermos menos egoístas, menos imediatistas, porque imediatismo e infância não combinam, né? A infância é algo muito veloz, né? A ciência já encontrou formas de aumentar a nossa vida, né? Nós estamos vivendo mais anos, aumentar a nossa juventude, esticar a nossa pele, nos deixar mais bonitas por muito mais tempo. Mas a ciência jamais encontrou uma forma de prolongar esses 10 anos tão velozes da infância. Então eu sei que quando as coisas estão difíceis ali com o bebê, parece que os dias duram uma eternidade. Mas quando a gente olhar para trás, basta a gente olhar os últimos 10 anos da nossa vida. Passa muito rápido. A infância é muito rápida. Então nós não podemos ter pressa, porque cada dia é precioso. Cada dia você está formando esse ser humano que vai estar lá na frente entregando, né, aquilo que você formatou. E eu sempre falo o seguinte, Lídia: a gente não sabe quem é esse bebezinho que está no nosso colo. Ai, acho que deu uma travadinha. Mas, mano... Né? Camila, travou um pouquinho. Travou um pouquinho quando você falou, a gente não sabe quem é esse bebezinho que está no nosso colo, e aí deu uma travadinha. Repete, por favor. Eu disse que nós não sabemos quem é esse bebê que está no nosso colo. Tem famílias aí que estão criando o inventor da vacina que vai curar o câncer. Tem famílias que estão cuidando do futuro presidente da nação. Tem famílias que estão cuidando de evangelistas, de missionários, de grandes profetas. Então o filho, ele é mesmo uma herança de Deus. E a bênção maravilhosa é que, se nós olharmos lá para o tempo das nossas avós e das nossas mães e olharmos para o tempo de hoje nós temos recurso, nós podemos pedir ajuda, nós podemos adquirir conhecimentos, né? Nós podemos recorrer a profissionais que vão nos ajudar a superar os desafios, né? Como eu superei, como hoje eu ajudo tantas famílias a superarem, para a gente conseguir viver essa fase que é tão rápida, tão linda, tão transformadora, de uma forma mais leve e feliz. Uau, que mãe preciosa aos olhos do Senhor. Obrigada por nos abrir os olhos, né? Eu sei que isso é graça de Deus, tudo que temos de bom vem dele, e você é agraciada do Senhor de ajudar famílias. E que testemunho, Camila, que testemunho, ficou marcado, assim. Eu acredito que não é só para mim, não, mas louvado seja Deus por tudo isso que Ele tem feito através de você. Muito, muito, muito obrigada, querida. E que Deus continue te usando, te iluminando aí, famílias, e que essas crianças, né, presentes de Deus, os queridinhos de nosso Jesus, né, que venham a mim, as crianças, Ele ama as crianças, que sejam cada vez mais cuidadas para a glória e honra do Senhor. Obrigada mais uma vez, minha linda. Eu que agradeço, Lídia, e amém. Amém, amém, amém. Que coisa linda, gente. Que presente de Deus, né? Conversar com a Camila, segue lá ela. E tem mais aqui, gente. Tem versículo da manhã
com o pastor Gabriel Domingues, que trouxe um versículo e uma aplicação para a gente aplicar no dia de hoje, se Deus quiser, todos os dias da nossa vida. Pastor Gabriel, fala para a gente qual o versículo e a aplicação que a gente pode fazer hoje na nossa vida. Bom dia, Lídia, bom dia você que assiste o Manhã IPP. Eu quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que se encontra lá em Salmos 116, no verso 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Queridos e queridas que nos assistem, o que você pode dar ao Senhor? Como você pode agradecer ao Senhor? Sabe como? Agradecendo. Pode parecer um pouco redundante, mas é assim. Como devemos agradecer ao Senhor? Agradecendo, colocando a nossa vida, expressando a nossa vida em gratidão ao Senhor. Queridos, um pouco mais à frente, lá em Tessalonicenses, nós podemos ver o apóstolo Paulo dizendo que em tudo ele dá graças. Precisamos também, queridos, ter a sensibilidade e perceber que precisamos agradecer mesmo em meio às circunstâncias adversas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, mas precisamos sim colocar a nossa forma de gratidão, a nossa expressão de gratidão ao Senhor. Querido, agradeça ao Senhor. O momento que você está vivendo, um momento de tribulação, um momento de dificuldade, não é eterno, não é para sempre. Creia nisso, receba essa palavra. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que ele em tudo dá graças. Preste bem atenção, é em tudo e não por tudo. Mesmo nos momentos difíceis, agradeça ao Senhor. Existem ensinamentos, existem lições que precisamos agradecer ao Senhor, que precisamos entregar, precisamos dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, aconteceu isso aqui comigo, mas eu vi a Tua mão. Senhor, eu estou passando por esse momento, por essa dificuldade, por esse momento complicado, mas eu tenho visto a mão do Senhor comigo. Querido, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a sua casa. Amém, amém, amém. Pastor Gabriel, muito obrigada por nos edificar tanto nessa manhã com um versículo e uma aplicação. Amém. Que bênção, né? E, gente, agora eu quero falar para você da confissão de fé que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, não é? Por quê? Um mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a Fé dos Eleitos é um material composto por essas duas revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, né, usando o método de estudo indutivo. E o propósito é que você confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé, né? E essas duas revistas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. Pode fazer, né, com a sua amiga, pode fazer com o grupo da igreja, pequeno grupo. E a Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis aonde? Na editorasion.com.br, está aparecendo aqui, ó. E também na nossa livraria, quem vier presencialmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, com preço especial de lançamento. E esse preço prolongando, viu, gente? Aproveita. Comprando o kit, você ainda ganha 20% de desconto e valores especiais no atacado. E lembrando que na Editora Zion, 100% dos lucros das vendas, 100% do lucro das vendas é revertido em missões. Então, quando você compra, né, realizar a sua compra, você se torna automaticamente um investidor da expansão do reino de Deus. Fica a dica aí para você se aprofundar na Bíblia e ainda ser um missionário, né, aí na expansão do reino de Deus. E nosso ponto de vista de hoje com Rafael Dietrich, nosso pastor, vai falar sobre
Maragogi. Dá uma olhada que tem, atrás de uma viagem, sempre tem algo que Deus mostra pra gente. E o pastor Rafael Didrich, ele faz essas viagens, já viajou, faltam 6 países para ele viajar, todos os países do mundo. É loucura, loucura boa, né? Mas ele faz com uma cosmovisão cristã e vale a pena. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista Viagem. Eu sou Rafael Didrich e hoje nós vamos aterrissar no Brasil. É isso mesmo, se você estava esperando por dicas brasileiras, eu quero dizer para vocês que um dos lugares com o maior turquesômetro do nosso país é Maragogi. É isso mesmo, as famosas piscinas de Maragogi, um destino muito especial da nossa nação. Tão parecido quanto as Maldivas, vou ser bem sincero para vocês. Eu e minha esposa estivemos nas Maldivas, estivemos nas ilhas da Tailândia, nós estivemos também nas ilhas da Austrália e Maragogi não perde em nada. A água é azul turquesa mesmo e é muito fácil de ir para lá. Você pega um voo e chega até Maceió, uma capital muito bem estruturada para o turismo e facinho você pegar um carro alugado e ir até Maragogi ou pegar até mesmo um guia turístico para te levar até lá. Lá você consegue boas estruturas de hotéis e consegue o famoso passeio das galés de Maragogi ou das piscinas naturais de Maragogi. É claro que você tem que ficar muito atento com a maré e para isso os locais já te preparam e os locais já te anunciam o horário correto para você pegar o barco e chegar até essas piscinas, que são muito especiais por conta dos peixes que te envolvem e porque você consegue ver até seu pé, tamanha qualidade da água cristalina que tem naquele local. Maragogi também é rico em culinária nordestina. É isso mesmo, você consegue comer ali vários tipos de pratos nordestinos e típicos daquela região. Se você quiser também, você pode pegar o carro, e aí uma dica de ouro para vocês, ir até São Miguel dos Milagres. É pertinho e quando você está ali na praia de São Miguel dos Milagres, você vê vários tipos de micos e macacos esperando ver algum turista dar alguma banana, alguma fruta, alguma comida que sobra, porque eles ficam naquela região. É muita natureza, é muito natural e é muito bela aquela região. Talvez uma das regiões mais belas de praia do nosso país. Você conhecia Maragogi? E eu vou dizer para vocês, quando nós estivemos lá, eu e minha esposa, nós fizemos praticamente todo o litoral daquela região. E não foi caro não. Os passeios saem em torno de R$90 e você pode, claro, comprar alguns periféricos, como óculos para mergulhar, como também algumas outras estruturas, como colocar o celular dentro de uma capinha para tirar foto dentro da água e você não precisar, claro, comprar uma GoPro. Ali você consegue garantir bons momentos com a sua família e registrar memórias para o resto da sua vida. Você já foi para o Nordeste? Não? Então a gente super te indica ir para lá. Se você já foi e quer algum lugar mais próximo daqui de São Paulo, você pode ir até Arraial do Cabo. Claro, vou te ser sincero, a água é um pouco mais fria, mas é um lugar incrível e com um nível de turquesômetro da água muito belo também. Água azulzinha ou até mesmo verdinha e você consegue ter uma boa experiência com os catamarãs que saem todos os dias ali da região de Arraial do Cabo para fazer um passeio de um dia todo que normalmente está incluso a bebida, a comida e também toda a diversão com a família. Espero que você tenha gostado dessas dicas de praia aqui no nosso país. Alegria sempre e a gente se vê na próxima. Olha que coisa linda! Todos os dias tem um ponto de vista aqui sobre uma modalidade diferente, né? Moda, viagem, finanças, artesanato, enfim, tem muitos aqui para você. E agora, falando em muitos, em variedade aqui, nós temos também
a receita do dia para você aprender a fazer um bolo de cenoura trufado e muito rápido e bem feito. Aqui é desse jeito, né? E quem ensina a gente é a Receitas da Titia. Vamos dar uma olhada? Receitas da Titia oficial, gente. Vamos dar uma olhada. Como fazer um bolo de cenoura trufado. Você vai se surpreender com esse bolo trufado de cenoura. Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com essa receitinha maravilhosa, então fica comigo até o final e bora pro vídeo de hoje. No liquidificador vamos adicionar 3 ovos, meia xícara de óleo, 300 gramas de cenoura picadinha para facilitar na hora de bater no liquidificador e 1 xícara de açúcar. Galera, deixa batendo aí por mais ou menos uns 4 minutos até ficar bem lisinha essa mistura. E enquanto vai batendo, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo, porque quando esse vídeo acabar eu vou voltar para responder toda a galera que deixou aqui a cidade. Não se esqueça, é muito importante a sua interação para mim, tá bom? Massa batida, adicione em uma tigela e em seguida venha com 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Se não tiver peneira aí na sua casa, não tem problema, gente. O importante é adicionar a farinha para ela ficar bem lisinha na nossa massa e dando vida ao nosso bolo maravilhoso. 1 colher de sopa de fermento, dá uma leve misturadinha para esse fermento incorporar na massa e dar vida ao nosso bolo. E vamos com 250 gramas de chocolate picado. Eu coloquei chocolate ao leite, você pode usar o chocolate meio amargo, aquele que você mais gostar. Gente, esse bolo é maravilhoso, esse bolo de cenoura já é gostoso, bolo de cenoura trufado é melhor ainda. Eu garanto para vocês que essa receita é incrivelmente maravilhosa. Coloca o bolo na forma, dá aquela leve espalhadinha e vamos levar ao forno 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos. Enquanto o nosso bolo vai assando, vamos para a parte de cima da cobertura deliciosa. Coloque 395 gramas de leite condensado ainda com a panela desligada, tá bom? Com o fogo desligado. 200 gramas de creme de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Antes de ligar o fogo, você mistura tudo e só aí você liga o fogo e mistura até dar aquele ponto de brigadeiro de colher. Galera que gosta do meu trabalho, gosta dos meus vídeos, eu peço sua ajuda para você clicar nesse botãozinho escrito compartilhar aqui embaixo e enviar para alguém super especial, porque isso me ajuda demais, fortalece demais meu trabalho e eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Calda feita, bolo assado, agora é só colocar por cima essa cobertura maravilhosa, espalhar e tá pronto o nosso bolo. Eu, desesperada que só, não esperei esse bolo esfriar não, comi ele quente, tá? Porque fica simplesmente sensacional. É chocolate de tudo quanto é lado, você vai adorar, as crianças vão adorar. Eu recomendo você fazer, ficar bom demais. Olha a textura que fica esse bolo, olha o chocolate de dentro, que delicioso. Façam e depois voltem aqui para me dizer o que vocês acharam, tá bom? Agora eu vou voltar para poder responder toda a galera que deixou lá no começo do meu vídeo de qual cidade estava me assistindo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Muito bom! Eu quero mandar um beijo para Camila Brito, que falou: bom dia, Lídia, estava com saudade de começar minha manhã com você, passei uns dias fora, que Deus abençoe sua vida, de toda a equipe e todos que assistem. Esse canal tem sido um divisor de águas, louvado seja Deus. Quero dar parabéns para Ana Maria Zekman, a Gabriela Indicarte, o Israel Alves, Luciene da Silva, a Marinal Cavalcante e o Ricardo da Silva Santos. Que Deus abençoe seu dia, comemore, agradeça ao Senhor e que você receba e que você viva tudo aquilo que Ele tem planejado para você nesse ano que começa, tá bom? Fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta na sexta-feira e eu espero por você. Um beijo e até amanhã. A Sociedade Bíblica do Brasil completa